Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo assim: quem é Jesus para você? Eu quero que essa manhã a gente construa junto algo e que a gente reflita sobre tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Quem é Jesus para você? Eu queria que essa palavra ficasse na tua mente. Quem é Jesus para você? Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 19 diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Eu te darei, presta atenção nisso, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos, e tudo que desligares na terra será desligado nos. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, graças te damos nesta manhã. Exaltado seja o teu nome entre nós. A minha oração é que haja uma visitação do teu Espírito. A letra, Pai, sem o teu Espírito de nada adianta, diz a tua palavra. Mas quando o Espírito, Pai, Deus, quando o Espírito Santo passeia no meio da igreja, vai tocando pessoas, há uma transformação genuína, Pai. A minha oração esta manhã, Deus, é que o Senhor nos visite, Pai. Nos pega por dentro, Deus. Nos transforma, Deus. Nos coloca de cabeça para baixo. Esvazia o nosso ser e nos preenche com a tua glória. Que seja uma manhã onde o teu Espírito tenha total liberdade. Espírito de sabedoria e de conhecimento, nós te convidamos para esta manhã. Espírito de fé, chamamos a existência nesta manhã. Repreendo todo e qualquer pensamento contrário ao teu neste lugar. Dou ordem para que os teus anjos, Pai, sejam acampados ao redor desta casa. Muralhas de fogo, Deus, sejam colocadas sobre este lugar. E que o teu poder, Pai, o teu poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Nós assim te oramos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você ainda está aí, dá o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu estava estudando de ontem para hoje, e é interessante quem é Jesus para você. Para os fariseus, Jesus ele era um ser imperdoável, porque ele tinha compaixão dos pecadores. Eu vou repetir: para os fariseus ele era um ser humano imperdoável, porque ele tinha compaixão dos pecadores. Para os doutores da lei, ele era um deles. Para os romanos, Jesus estava vindo arrumar uma confusão e criar uma baderna no meio do povo e trazer um outro rei para tomar conta do reino que era deles. Para os judeus, eles criam firmemente que Jesus era o rei que iria tomar posse do trono e ia colocar por terra o reino dos romanos. Então cada um tinha uma visão de quem era Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos assim: e o que eles dizem lá fora, o que eu sou? Aí os discípulos assim:
Uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e outros profetas. Aí Jesus pergunta para os discípulos, presta atenção nisso, ele pergunta para os discípulos, pessoas que andavam com ele todos os dias. Tá bom, eles falam isso, os fariseus pensam isso, os romanos pensam aquilo, e vocês que andam comigo, eu quero fazer essa pergunta para a igreja, e vocês que andam com ele, para vocês, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é um Deus que veio a esse mundo só para poder te dar uma vida maravilhosa, te tirar da escassez, te colocar na plenitude. Esse é Jesus para você? Para você, Jesus é um Deus que veio só para curar as nossas enfermidades? Quem é Jesus para você? Para você, Jesus, ele é um amigo? Ele é um confidente? Eu quero perguntar nessa manhã, quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Pedro, não está escrito, mas eu fico imaginando ele fazendo essa pergunta para os discípulos e Pedro levantando a mão. Aí Jesus falando, pode falar, Simão Barjonas, pode falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que for, eu vou te dar chaves. Ele não diz uma chave, ele diz, eu vou te dar chaves. Eu vou te dar chaves no reino dos céus, que vão abrir portas que aparentemente estavam fechadas. Existem coisas na tua e na minha vida que muitos ainda não conseguiram acessar, porque são chaves que estão lá no reino, e que você só vai pegar no reino para poder acessar essas portas. Você não encontra na terra, você não encontra no lugar onde você trabalha, você não encontra na religião, você não encontra numa comunidade onde se juntam e dizem que não pode ir para a igreja porque não tem nada a ver com a igreja. Você não vai encontrar essas chaves nesse lugar. Você só vai encontrar essas chaves no reino dos céus. Mas essas chaves, a Bíblia diz que tudo que tu ligar na terra será ligado no... E tudo, ele não diz algumas coisas, tudo que tu desligares na terra será... A igreja precisa entrar nesse lugar, entender a autoridade que o Senhor nos deu. Muitas vezes nós oramos pedindo, Deus, por favor, me ajuda. A igreja precisa aprender a guerrear as suas guerras e dizer, Senhor, eu venho diante da tua presença e eu venho te dizer que eu não aceito isso que está acontecendo contra a minha vida. A tua palavra me garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Eu ligo na terra hoje, Senhor, aquilo que já está ligado nos céus, eu conecto aqui na terra agora, eu trago o céu para a terra e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que esse principado e essa potestade não vão tocar na vida do meu filho. Esse espírito maligno que levou meu filho para as drogas, eu desconecto, Senhor, eu desligo na terra, para que seja desligado nos céus. Eu declaro no nome de Jesus que esse espírito maligno não vai tocar na minha família. Quem é Jesus para você? Eu sou crente há muito tempo. Eu já falei uma vez aqui e vou repetir. Há coisa de 1 ano e pouco atrás, eu comecei a entender um pouco melhor a Bíblia. No Antigo Testamento, quando fala da divisão do reino, quando fala que Daniel, ele morava em Jerusalém, depois ele foi levado para a Babilônia, depois ele saiu da Babilônia e foi levado por Dario para viver com os medos. Eu comecei a entender isso tem 1 ano e pouco atrás. Não tenho vergonha de dizer, eu sou pastor. Porque eu entendi que não era na leitura que eu ia entender aquilo, mas se não fosse o Espírito para me revelar. E eu comecei a entender que eu preciso conhecer as Escrituras, mas muito mais do que conhecer as Escrituras, eu preciso ter intimidade com o dono dela.
Eu comecei a perceber que Jesus, ele não podia ser o meu Jesus de domingo. Ele não podia ser o meu Jesus de quinta. Eu comecei a entender que eu não podia ter uma vida com Jesus de vez em quando. Quando eu me encontrei com aquele homem ontem, e ele falou de tudo que ele falou da cidade de Belém, eu fiquei feliz. Mas quando ele me falou, Deus tem se agradado de ti, porque você decidiu trocar as riquezas deste mundo pelo reino dele. Eu chorava igual uma criança, porque de fato a minha esposa sabe que é minha íntima, porque só os íntimos, só quem anda conosco sabe de fato quem somos nós, não é verdade? Eu subo aqui no domingo, eu falo um monte de coisa para você, talvez você ache que eu seja uma coisa, e pode ser que eu não seja o que você acha que eu sou, mas a minha esposa sabe quem eu sou, porque ela vive comigo, os meus filhos sabem quem eu sou. E quando eu conheci Jesus de verdade, não Jesus que eu vi sendo pregado muitas vezes. Muitas vezes eu entrei em lugares e falavam que Jesus ia fazer. Vamos fazer a campanha da prosperidade. Eu fiz também. Jesus vai te abençoar. Eu acreditava, e é verdade, Ele vai abençoar. Mas o dia que eu conheci Jesus, o dia que eu experimentei quem Ele é, você não quer viver em outro lugar. Porque tudo na vida é importante para a gente, até que a gente encontre alguma coisa mais importante. Exemplo: quem é jovem, normalmente quer comprar uma bicicleta. Quando ele se torna maior, ele quer um carro. E quando ele tem um carro, ele não quer mais saber da bicicleta, porque ele conseguiu conquistar algo melhor do que o que ele tinha. A bicicleta era boa por um período, até ele conseguir algo melhor. Quando ele compra um carro, e aí ele consegue trabalhar e ter um carro melhor do que o que ele tinha, ele não sente saudade. Com todo respeito, quem aqui sente saudade do Fusquinha? Levanta a mão. Ele gosta. Senhor, sai dele agora em nome de Jesus. Não, tem gente que coleciona. Mas eu aprendi uma vez, grava isso. Eu aprendi uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci: não se faz regra em cima de exceção. Não se faz regra em cima de exceção. Tem aqueles que gostam de Fusquinha? Tem, mas isso é uma exceção. Amém? Eu te amo, tá, meu príncipe? Fora Tite. Flamenguista doente esse aí. Doente não, abençoado. E então a gente tenta, a gente deseja alguma coisa, e quando a gente conquista, a gente se esquece daquilo que para trás ficou. Concorda comigo? E Jesus é essa pessoa. Quando a gente conhece Jesus, não um Jesus que nos apresenta no domingo, não um Jesus que sobe um homem, uma mulher aqui para pregar quem Ele é, mas um Jesus que você conhece na intimidade. Quando você conhece Jesus, quando você se relaciona com Ele, eu falo dele, eu choro. Porque assim, é muito amor. Quando você conhece Jesus, você não quer viver mais nada a não ser Ele. Eu já experimentei tudo nessa vida. Deus me deu as condições de viver lá na escassez, mas Deus me deu condições também de frequentar os melhores restaurantes do Brasil e alguns até do mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: já fui a lugares lindos, já viajei muito com a minha família. Eu não troco nada por Jesus. Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus é o nosso amigo. É o amor da nossa vida. E quando você conhece Jesus, você não quer saber de outra coisa a não ser dele. Tudo para você perde o sentido.
Você compra um carro novo, você fica feliz quando compra. Daqui a pouco você não dá mais valor para ele, porque aquilo foi uma experiência, mas daqui a pouco já não tem mais valor. E se alguém te pedir o teu carro, você não se incomoda de dar, porque ele foi bom durante um tempo, até você conhecer algo melhor do que ele. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade de se desapegar de coisas, porque elas não conseguem se desapegar, porque elas têm amor por aquilo, e elas não dão a oportunidade de conhecer amores melhores do que aquele. Eu vim aqui essa manhã para te dizer que Pedro, ele teve uma visitação do Senhor. Pedro disse assim: tu és o Cristo. E se você reparar, Pedro foi um cara que negou 3 vezes Jesus. Mas Jesus insistiu com ele. Porque toda pessoa que conhece de verdade quem ele é, Jesus nunca vai desistir dela. Na verdade, Jesus não desiste de ninguém. Qual nível de importância tem Jesus para você? Porque quando você conhece Jesus, você quer conhecer o que ele gosta. Eu não sei você, mas a minha maior alegria é satisfazer as necessidades dos meus filhos e da minha esposa. Se a minha esposa me dá um presente, eu fico feliz. Mas quando eu dou um presente para ela, eu me sinto o homem mais realizado do mundo. Porque a gente tem prazer de abençoar aqueles a quem a gente ama. E sabe qual é o maior projeto de Jesus na terra? Ele certa vez ele disse: olha, eu vim a essa terra para desfazer as obras do diabo. O maior projeto de Jesus é tirar um cidadão, um homem, uma mulher das trevas e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. Esse é o maior desejo de Jesus. Então, se a gente ama Jesus, a gente precisa entender o que é bom para ele, não o que é bom para a gente. E quando a gente entende isso, a gente dá a nossa vida para fazer aquilo que ele deseja. Nessa manhã, você me perdoa, mas eu estava preparando essa mensagem e o Espírito Santo, eu sinto muito o Espírito Santo aqui. Eu fiquei muito mexido, porque como você falar de alguém tão sublime? Como você descrever alguém que é dono de todas as coisas, que criou o mundo? Que tipo de atributo você vai dar a esse Deus que é sabedor de todas as coisas, que a Bíblia diz que antes das palavras chegarem aos nossos lábios, ele já sabe. A Bíblia chega ao ponto de dizer assim: pode a criatura mandar no Criador? Claro que não. Jeremias capítulo 18 diz que Deus manda Jeremias ir até a casa do olheiro, para que Jeremias pudesse ver como é que o olheiro trabalhava no barro. E aí Deus começa a falar com Jeremias através de algo ilustrativo. Jeremias começa a ver o olheiro pegando barro e montando barro. E aí, quando o vaso está ficando pronto, de repente dá um problema. Aí a Bíblia diz que o olheiro, ele desfaz o vaso todo e faz novamente. Ele não dá continuidade àquilo que estava com problema. Por isso que muitas vezes pessoas entram na igreja e elas falam assim: olha, antes de eu entrar para a igreja, minha vida era uma. Depois que eu entrei para a igreja, minha vida mudou. Eu estou vivendo, desculpa a expressão que eu vou usar, está repreendido, eu estou vivendo o inferno. Não, você não está vivendo o inferno. Jesus quebrou o vaso. Porque para se fazer um vaso novo, é necessário quebrar o velho. Ele não consegue transformar, ele até consegue, mas ele não transforma algo velho. Ele não dá jeitinho, ele não cola. Você está comigo essa manhã? Ele desfaz o vaso. Ele destrói o vaso inteiro para construir um vaso novo. Mas quando o vaso que ele constrói, não entra ar, não sai líquido. O vaso que ele constrói, quem passa diz que é um vaso novo. Quem passa admira o vaso e diz: foi Jesus quem fez esse vaso, porque esse vaso não é um homem que faz. João capítulo 6, a Bíblia diz que
Jesus manda os discípulos irem na frente. Os discípulos vão na frente, vão atravessar o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, tem vários nomes na Bíblia. Eles vão atravessar o lago, o mar. Aí a Bíblia diz que Jesus manda eles irem na frente, que depois se encontrava com eles. Está escrito na tua Bíblia que no meio da noite Jesus vem andando sobre as águas. Eles estavam desesperados, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Aí Jesus fala assim: não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro, você conhece a história, Pedro que estava dentro do barco. As pessoas, os discípulos estavam todos com medo dentro do barco por causa do tempo, estavam desesperados. Aí quando Jesus vem andando, aí Pedro fala assim: se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus fala assim: então vem, Pedro. Tem muita gente que prega dizendo que Pedro afundou, porque Pedro olhou para as ondas e afundou, e é verdade. Mas Pedro foi um homem de coragem. Você concorda comigo? Nenhum dos discípulos decidiram andar sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Enquanto alguns têm medo da tempestade, outros têm se levantado para viver o sobrenatural. Enquanto alguns estão preocupados porque as ondas são grandes, os ventos são fortes, tem outros que têm se levantado e têm dito: olha, não importa como está o tempo, eu quero viver o sobrenatural, me manda aí ter contigo. Você está comigo nessa manhã? Jesus nos chamou para viver o sobrenatural. Quem é Jesus para você? Para mim Ele é tudo. Para mim Ele é tudo. Ele é tudo. Eu não choro porque eu estou no altar. Quem me conhece, quando eu falo de Jesus na rua, eu choro. Parece que liga alguma coisa aqui dentro. Parece que são dois fios. Quando fala de Jesus, eles se encostam. É uma mistura de temor com amor, respeito, reverência, santidade. É um conjunto de coisas que é difícil de expressar para você. O que eu sinto? Parece que meu corpo vai explodir. Por isso, quando ontem eu estava lá, 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. Ele falar contigo. Não tem como eu não amar esse Jesus. Eu estava orando e falei: Senhor, é grande projeto. Será que me precipitei? Fala comigo, Senhor. Falta pouco tempo. Não me deixa ser envergonhado no meio da igreja. Chama essa moça de branco. Traz ela aqui na frente. Sobrenome Peixoto. Ele usou a minha sogra para falar comigo, porque eu estava longe, não tinha como ele me acessar. Você está comigo nessa manhã? Jesus, Ele se preocupa com cada detalhe. Talvez você possa estar aqui no meio de um grupo, de uma multidão, e você pode estar pensando: mas Jesus não está me vendo. Eu vim essa manhã trazer uma palavra para você. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. A única coisa que Ele me trouxe para te perguntar é: quem é Jesus para você? Aquele que soluciona os teus problemas. Você só busca Jesus quando você está na pior. Você entrou no meio de um processo, você está de repente com um problema de falência. Aí você lembra de Jesus. Teu casamento está acabando, você nunca deu importância para ele, está acabando. Aí você busca Jesus. Você entrou na igreja para salvar o teu casamento. Você entrou na igreja para que Jesus abra uma porta de emprego. Quem é Jesus para você? Porque quem Ele é para você é a forma como Ele vai se manifestar para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado.
Jesus, ele é suficiente. Jesus é o Deus encarnado. Tu és o Cristo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: tu és o próprio Deus encarnado. Por isso que Filipe, quando Filipe se encontra com Jesus, ele fala assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus olha para ele assim: ô Filipe, tu anda comigo há tanto tempo, cara, e tu não conhece o Pai? Olha para mim, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Quando as pessoas quiserem conhecer Jesus, a gente tem que chegar a esse nível. Quer conhecer Jesus? Olha para mim. Olha para mim. Mas a pergunta é, não precisa levantar a mão, quantos de nós pode dizer: olha para mim? Quantos de nós é crente no domingo e na segunda-feira se mistura com um grupo que não pode se misturar? Quantos de nós tem entrado numa igreja, dá glória a Deus, aleluia, e chora de verdade, chora porque ama? E eu sei que você ama o Senhor, porque se você não amasse, você não estava aqui. Eu sei que você ama, mas eu preciso te falar uma coisa nessa manhã: é muito mais do que amor, é relacionamento, é intimidade, é entrega. Amar muitas vezes é você se sacrificar. Eu costumo dizer o seguinte, que o amor, ele é sacrificial. Como assim, pastor? O próprio Jesus, ele amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o Filho. O amor, ele é sacrificial. Se não tiver sacrifício, por isso quando você lê no Antigo Testamento, a Bíblia é toda conectada. Por isso quando no Antigo Testamento você vê muito sacrifício, não é porque sacrifício, porque eles sacrificavam, porque eles queriam sacrificar, não. Porque Deus está mostrando o seguinte: olha, se não tiver sacrifício, não tem comprovação de entrega. É sacrificar, precisa entregar. Lembra o Deus Moloque, quando você vai ler na Bíblia? Eles pegavam crianças e sacrificavam ao Deus Moloque. Eles estavam dizendo para os deuses antigos o seguinte: olha, eu te sirvo a tal ponto de entregar aquilo que é importante para mim, que é o meu filho, eu sacrifico para você. E aí eu te pergunto, se eles adoravam os deuses com letra minúscula e sacrificavam os próprios filhos, nós que somos filhos verdadeiros, o que nós temos feito pelo nosso Deus? Temos sacrificado a nossa vida. E sacrificar não é pagar penitência. Sacrificar, entenda bem nesta manhã, sacrificar não é você pegar todos os teus bens e vender, como alguns aí fora dizem. Dá tudo que você tem, queima na fogueira santa. Não, Deus não quer que você dê tudo que você tem. Deus quer o teu coração. Porque se Ele tem o coração teu, Ele tem tudo que você tem. E se Ele tem o teu coração, Ele tem o teu tudo, Ele nunca vai te pedir o teu tudo para ser sacrificado. Porque o maior sacrifício que Jesus quer não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Ele quer sacrificar você. Ele quer queimar você no churrasco. Ele quer tacar fogo em você. Sabe por quê? Porque quando você vai pegar o fogo quando passa no ouro, quando joga fogo no ouro, todas as impurezas do ouro são retiradas e só sobra aquilo que é puro. Jesus quer passar fogo em mim e em você nessa manhã. Ele quer tacar fogo. Então em alguns momentos a nossa vida dói, mas esses momentos doloridos, a gente precisa entender que até isso é uma correção de quem ama, porque a Bíblia diz que Ele só açoita e corrige aqueles a quem Ele ama. Quem é Jesus para você? Eu quero que você saia daqui essa manhã e durante toda a semana essa frase fique na tua cabeça: quem é Jesus para mim? Eu tenho pedido ao Senhor para a gente ser uma igreja forte, uma igreja na rocha. Os ventos vão vir para a gente também, porque vem para todo mundo. A Bíblia diz que os tempos bons e ruins são para todos, os que servem a Deus e os que não servem. Só que Malaquias capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, Malaquias 1:18, 3:18, coloca para mim, acho que é 3:18. 3:18. Aí.
Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não. Os dias são para todos. Só que no final, a gente vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E servir a Deus não é ser um escravo de Deus. Servir a Deus é ser um filho de Deus. É ser um filho obediente. É ser um filho comprometido. Quem eles dizem que eu sou? Uns dizem que tu é João Batista. Outros dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pode falar, Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro. Não foi sangue nem carne que te revelaste. Existem revelações, igreja, que só o céu pode liberar para nós. Existem segredos que nós nunca vamos conseguir encontrar nas histórias em quadrinhos. Nunca conseguiremos encontrar, nada contra, nos cursos de mentoria. Existem segredos que só o céu vai nos revelar. Existem segredos que só as chaves que são liberadas no céu, chaves essas que você vai acessar portas grandes. Se nós pegarmos essas chaves, abrirmos essas portas, entraremos em lugares que nós nunca imaginamos acessar. O propósito de um pai sempre foi abençoar a vida de um filho. Com o nosso Deus nunca foi diferente conosco. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Feche seus olhos, por favor. Pai, eu te agradeço por esta manhã. A minha oração, Jesus, é que o Senhor nos encontre, Pai. Tem muitas pessoas, Pai, que têm te buscado nas religiões. Muitos têm te buscado, meu Pai, através da vida de outras pessoas. Mas eu quero te pedir nesta manhã, Jesus, nos encontra. Nos acha, Jesus. Fala conosco, Jesus. Coloca sede e fome no nosso coração para conhecer um pouco mais o Pai. Deposita sobre nós, Jesus, o teu favor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, pecadores. Não imputa sobre nós, Jesus, como diz a tua palavra, o tempo da ignorância. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Jesus. E nos ensina cada dia mais a viver a plenitude daquilo que tu tens para nós. Tu és, Jesus, o único Deus da nossa vida. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o Deus encarnado. Tu és o princípio, quando estava com o Pai lá no Éden, e que disse: haja luz e houve luz. Tu és esse, Jesus. Tu és aquele que se revelou a João na ilha de Patmos. Deu para João toda a revelação do Apocalipse. Tu é esse, Jesus. Tu és o que começou a história. E a tua palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que tu és o mesmo que virá sobre as nuvens para buscar a tua igreja, Jesus. Tu és esse, Jesus.
Fala conosco, Jesus. Rasga os nossos corações nesta manhã. Traga uma visitação, Pai, eu te peço, Jesus. Traz uma visitação nessa manhã sobre a tua igreja. Visita os teus filhos, Jesus. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja. Vai batizando, Espírito Santo. Vai batizando pessoas nesta manhã. Aquele que entrou aqui, Pai, pensando em desistir, eu te peço nesta manhã, toca na vida dele pelo poder do nome de Jesus. Traga algo sobrenatural, Jesus. Eu creio que tu tens coisas grandes para liberar sobre nós. A cidade de Belém é um pedacinho, Deus, do que tu vais fazer. Não se resume a isso, Deus. A tua palavra diz que tu não és um Deus que habita dentro de prédios, mas o Senhor é um Deus que habita dentro de pessoas, Deus. Nos usa nessa geração, Deus. Abençoa a tua casa, Deus, para que nós possamos abençoar os missionários do Brasil e do mundo, Deus. Que possamos enviar missionários, Pai, para fazer a tua obra. Que possamos, Pai, cuidar do órfão e da viúva, como diz a tua palavra. Quem é Jesus para você? Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós. Nos dê a melhor semana da nossa vida, mas eu te peço, Jesus, que essa palavra venha nos consumir durante toda a semana, Pai. Se os teus filhos esquecerem tudo que foi falado, Deus, eu só te peço uma coisa, que essa frase fique ecoando na mente deles. Quem é Jesus para você? Eu te agradeço por este dia, Pai. À noite, Pai, nos visita de uma forma ainda maior, Deus. Porque o maná que tu tem para um dia, Pai, é para aquele dia. Para o outro dia, Pai, é diferente daquele que nós nos alimentamos. Leva a tua igreja, Pai, despede o teu povo. Que eles sejam despedidos aqui como igreja, mas nunca da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Dá o melhor aplauso que você pode dar a Deus.